Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. E boa noite, meus queridos. Que alegria, com muita satisfação eu recebi esse convite, né? Que eu gosto de ministrar a palavra de Deus e é uma alegria poder ser instrumento dele para ministrar a tantos corações. E a minha oração também é que o Senhor me use, que nessa noite eu seja a boca de Deus para falar, né? Aquilo que ele já me alimentou, aquilo que ele já colocou no meu coração, para que alcance não só essas vidas que estão aqui agora de modo online, presencial, mas aqueles que vão assistir depois essa palavra, eu tenho certeza que vai cair em boa terra e vai produzir frutos para a glória do Senhor. Amém? O Amém. texto que eu quero compartilhar com vocês, se vocês estiverem aí com as suas Bíblias e quiser acompanhar, está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 31, que diz assim: Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. E antes de entrar neste caminho excelente, que é o capítulo 13, né, de 1 Coríntios, um dos textos mais lindos, mais poéticos da Bíblia, uma pérola, né, do Antigo Testamento, eu quero fazer primeiro um passeio pela igreja de Coríntios, para que a gente possa entender quais as motivações de Paulo a escrever esse capítulo 13, né? O que foi que levou Paulo, qual foi a inspiração dele a escrever um texto tão precioso. Então, eu vou começar dizendo que a igreja de Coríntios ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, cerca de 50 anos depois de Cristo. Ela estava situada numa cidade portuária da Grécia e essa igreja ela tinha alguns problemas que eu quero listar para vocês. Quais eram, então, as características dessa igreja e os problemas que haviam na igreja de Coríntios? Primeira coisa que aqui tinha lá era uma igreja dividida, havia divisões na igreja, havia partidarismo na igreja. 1 Coríntios 1, do 10 a 17, diz assim: Irmãos, Paulo falando a essa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico que concordem uns com os outros no que falam, porque para que não haja divisões entre vocês, antes que vocês estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da classe de Cleo que há desavença entre vocês. Com isso, quero dizer que uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, ou ainda eu sou de Cefas, que é Pedro, e outros eu sou de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei alguns da casa de Epáfanas. Além desses, não lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou a batizar, mas a pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído. Então, meus irmãos, Paulo chama a atenção dessa igreja que ela tinha perdido o foco. Né? Nós somos de Cristo, por mais que tenhamos admiração por um pregador, por um líder religioso, nós não podemos colocá-lo num lugar que não lhe pertence, como aquela igreja estava fazendo. Né? Dizer que gosta, que admira é uma coisa, e tomar partido é outra. É como se aqueles irmãos dissessem assim, ligassem para a igreja de Coríntios no dia de culto e dissessem assim: quem é que vai pregar hoje? Ah, hoje o pregador é Pedro. E alguns dissessem: ah, eu não vou não. Não vou não, porque eu ia se fosse Paulo. Eu gosto da pregação de Paulo.
Ou algum outro ligasse e dissesse, quem vai ser o pregador de hoje? É Paulo. Aí outros diziam, eu iria se fosse Apolo. Então havia essa divisão, esse partidarismo dentro da igreja, e Paulo chama a atenção daqueles irmãos, né, para que eles olhem para Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Paulo diz, foi Cristo que morreu por vocês. Estaria Cristo dividido? Queridos, eu fico pensando na igreja de hoje, dos nossos dias, a igreja contemporânea, a igreja brasileira, sobretudo. Se Paulo visse como é que anda a situação das igrejas hoje nesse sentido, que a igreja continua tomando partido, e o pior, que não é mais partido de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de pregador tal, eu sou de pregador A ou de B, mas é o partido é partido político que infelizmente tem entrado nas igrejas. É aquela coisa de dizer, eu pertenço ao lado A ou eu pertenço ao lado B, e a igreja se dividindo. Nós estamos em ano de eleições e a gente tem visto com tristeza, né, a polarização que acontece no Brasil e que acontece inclusive dentro das igrejas, irmãos que deixam de se falar por questões políticas. Quantos grupos de WhatsApp não foram desfeitos nas eleições passadas, porque, inclusive grupos familiares, porque as pessoas não respeitavam a opinião do outro, não respeitavam a decisão do outro de votar em partido A ou partido B, e isso se transformou dentro de uma guerra e até, inclusive, entrando dentro das igrejas. Eu acho que Paulo, se visse a igreja brasileira hoje, ele ficaria em estado de choque por conta dessa polarização e dessa divisão que, infelizmente, ainda acontece nos nossos dias. Esse era um dos problemas da igreja de Coríntios, mas havia outros, e eu vou continuar. Havia na igreja de Coríntios imoralidade sexual. Capítulo 5, verso 1, diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Então, havia essa imoralidade sexual na igreja de Coríntios, né? Uma pessoa da igreja de Coríntios mantinha um caso extraconjugal com a sua madrasta, e o que chama a atenção de Paulo, além do fato em si, era que as pessoas estavam normalizando aquilo ali. As pessoas da igreja viam aquilo ali e, tanto faz como tanto fez. Então, Paulo chama a atenção deles e diz assim, olha, nem mesmo entre os incrédulos se procede uma situação dessa, acontece uma coisa dessa. Paulo alerta a igreja de Coríntios a não normalizar o pecado. Ele fala que na sua saudação inicial, Paulo diz, nós fomos chamados à santificação, nós fomos separados em Cristo para uma vida diferente, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, nós não podemos, não devemos normalizar relações sexuais ilícitas, seja elas quais forem, incesto, como era o caso da igreja de Coríntios, ou pedofilia, ou adultério, né? Tem homens que dizem assim, mas todos os meus amigos têm um caso extraconjugal. Mas aí a gente lembra daquele conselho de manhinha, nós não somos todo mundo faz, nós somos chamados a fazer diferente, né? Então a gente não pode normalizar essas questões, e Paulo chama a igreja de Coríntios a atenção, dizendo, por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, coisa tal que nem entre os pagãos a gente viu tal procedimento. Então, Paulo chama a atenção daquela igreja, puxa a orelha daquela igreja, dizendo, olha, vocês devem voltar à santidade, né? Aquilo que Cristo pregou, aquilo que a igreja primitiva começou, e em tão pouco tempo a igreja de Corinto já havia se perdido e se distanciado daquilo que era o propósito de Deus para ela. Mas os problemas da igreja de Coríntios continuam. Havia também litígio entre os irmãos. Capítulo 6, verso de 1 a 4, diz assim, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e há juízo perante injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, pois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas, não sabeis vós que haveis de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida,
podes para julgá-los que são de menos estima da igreja. Paulo chama a atenção ao fato de que aqueles irmãos na igreja de Coríntios, eles tinham desavenças entre si, e o pior é que o irmão ia numa delegacia abrir um BO contra outro irmão, né? Eles iam a juízo, eles levavam essas causas a juízo. E Paulo diz, não é possível que não tenha entre vocês, dentro da igreja, uma pessoa que possa ouvir a questão, aconselhar de modo equilibrado, né? E tentar resolver essa questão sem levar a casos extremos, sem ser preciso envolver as pessoas do mundo, sem ser preciso que essa questão, esse problema entre vocês saia das quatro paredes da igreja e vá ser motivo de escândalo lá fora para aquelas pessoas que estão ali, os incrédulos que vão ouvir que dentro da igreja vocês estão se pegando, estão brigando uns com os outros e trazem essas questões a juízo. Então, Paulo chama a atenção desses irmãos e ainda diz assim, na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós fazeis injustiça e fazeis o dano. Ora, irmãos, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios para essa situação de briga, de litígio de irmão e a juízo uns contra os outros. O quarto problema que havia na igreja de Coríntios está lá no capítulo 11, os versos 17 a 22. Era irreverência no culto e na celebração do Senhor. 1 Coríntios, se alguém estiver acompanhando aí na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 22. Paulo diz, nisto, porém, eu vou dizer-vos que não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quem vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo. Então, veja bem, diferente das nossas celebrações de ceia e eucaristia atual, que a gente celebra na igreja de forma muito singela, com um pedaço de pão, né, ou a hóstia nas igrejas episcopais e anglicanas e outras, e um pouco de vinho em igrejas tradicionais, batistas, presbiteriana, ou na igreja episcopal, molhando a hóstia no vinho, a gente celebra dessa forma. A igreja de Corinto, naquela época, eles celebravam a ceia do Senhor com jantar. Eles comiam mesmo, eles se reuniam para jantar juntos. Mas o que acontecia? Os irmãos mais abastados da igreja, aqueles que não estavam sujeitos, digamos, a uma CLT, aqueles que podiam chegar mais cedo no culto, não estavam obedecendo a nenhum horário fixo de trabalho, os patrões, chegavam cedo à igreja e eles, em vez de esperarem pelos outros irmãozinhos, os mais simples, os mais humildes, que tinham um determinado tempo de trabalho, uma carga horária para cumprir, eles não esperavam. O que é que acontecia? Eles comiam a ceia antecipadamente. Quando chegavam os outros irmãos, tinha o resto ou não tinha. E já tinha gente embriagada. E Paulo, quando via aquilo na igreja, diz, meu Deus do céu, que falta de absurdo. Né? A ceia do Senhor, a irreverência no culto, eles não esperavam os outros, eles chegavam até a se embriagar. E Paulo diz, olha, isso é um absurdo que haja isso entre vocês, né? E aconselha eles a pôr ordem no culto, a pôr ordem na igreja. E era uma coisa realmente complicada. Então, muito triste o que acontecia na igreja de Coríntios em relação à falta de reverência no culto, né? E eu sou acólita na igreja episcopal. Acólita é a pessoa que serve a ceia do Senhor, que tira a oferta, que recolhe as ofertas. Eventualmente, eu estou também fazendo ali, preparando o sodalício do altar, preparando ali a mesa do Senhor para a Eucaristia.
Quando a gente tem a prática lá de quando a gente termina de montar a mesa, sempre a gente ora, né? Eu gosto de impor minhas mãos ali, agradecendo pelos elementos da Eucaristia. E eu sempre faço uma oração que é repetida. Eu sempre peço a Deus assim, meu Deus, que essas pessoas, peço que a bênção dele, né? Abençoe esta mesa, essa Eucaristia, essa comunhão que vamos ter. E que cada pessoa que vai dela participar tenha a plena consciência desse momento, dessa responsabilidade, dessa coisa que é participar da tua mesa, Senhor, que elas participem com gratidão, que elas participem com reverência, porque a gente está celebrando aqui, relembrando a morte do Senhor até que ele venha. Isso é um momento precioso, isso é um momento lindo e a gente não pode se aproximar dessa mesa de qualquer jeito. E é isso que Paulo estava falando para os irmãos ali na igreja de Coríntios. Aí Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, 28 a 30. Então, assim, não é que, como algumas pessoas pensam, né? Se tiver em pecado, não participe da ceia do Senhor. Não é isso. Se fosse assim, ninguém ia participar, porque nós pecamos constantemente por pensamentos, palavras, atos, omissões. Não é isso. A questão é o seguinte: é saber o significado dessa celebração. Eu penso que o que Paulo chama a atenção daqueles irmãos ali de Coríntios é para consciência do que é aquela ceia, do que é aquele ajuntamento ali, do que está ali. Primeiro que ninguém é obrigado a ir a um culto, ninguém é obrigado a que eles valorizassem aquele momento da Eucaristia, da ceia, que ali eles estavam celebrando ao Senhor e tal. No capítulo 12, que é o capítulo que precede o capítulo 13, o capítulo 12, Paulo fala acerca dos dons espirituais, ele fala da importância dos dons, ele fala como a igreja deveria se comportar em relação aos dons, que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é quem capacita a igreja para realizar a obra, que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, que Deus, a uns ele põe como profetas, a outro ele põe como dons de cura, e vai falando, Paulo fala acerca dos dons. E aí, quando chega no verso 31, que foi o versículo que eu li logo no início para a gente, diz assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E aí Paulo entra no capítulo 13, que é um dos textos mais lindos que a gente tem na Bíblia. E eu vou ler para vocês esse texto na tradução, nova tradução na linguagem de hoje. E diz assim: eu poderia falar todas as línguas dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tiver amor, nada disso me adiantará. Poderia dar todo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em língua estranha, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus.
Agora, pois, permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior deles. Meus queridos, quando Paulo fala esse texto e a gente vendo todo o contexto que era a igreja de Coríntios, a gente conclui o seguinte: Paulo ele fez uma anamnese, uma análise daquela igreja, ele viu todos os problemas que havia ali naquela igreja e ele conclui que o que faltava naquela igreja realmente era o amor. Quando ele começa no primeiro versículo dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, e não tiver amor, isso nada serei, ele está dizendo que aquela igreja de Coríntios, a gente vai ver isso também no capítulo 14, Paulo fala muito que eles supervalorizavam dons de línguas. Aquela igreja, ela gostava de falar línguas, todas as pessoas, ao ponto de Paulo dizer: olha, quando vocês se ajuntarem no culto, né? Uns têm uma palavra de salmo, outros têm uma profecia, mas não falem línguas estranhas todos simultaneamente, porque se entrar uma pessoa descrente, ela e não tiver quem interprete as línguas, isso vai ficar uma confusão no culto. Então Paulo aconselha eles a que eles tivessem ordem naquele momento de culto, porque todo mundo queria falar línguas. Então, o falar em línguas para aquela igreja era como se fosse um sinônimo de espiritualidade. Então, eles falavam em línguas para ganhar likes, eles falavam em línguas para serem vistos, eles falavam em línguas para desenvolver uma espiritualidade, para que todo mundo visse, né? Eles queriam realmente era destaque. Mas Paulo diz: olha, eu posso falar a língua dos homens, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso ser um poliglota, eu posso falar bem português, inglês, francês, alemão, eu posso falar mandarim, eu posso falar tupi-guarani, eu posso falar o que for. Se eu não tiver amor, isso não adianta nada. Não adianta eu distribuir os meus dons, os meus bens para as pessoas, a minha riqueza. Se eu não tiver amor, isso não adianta nada. Então, o que Paulo estava dizendo para aquela igreja, que eles precisavam desenvolver a língua e falar a linguagem do amor, né? Não tem uma canção popular que diz: não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Que Paulo está querendo dizer para eles: não adianta você querer falar as linguagens dos homens, dos anjos, e você não tratar bem o porteiro do seu prédio, você não viver pacificamente com a sua sogra ou com o seu cunhado, ou com você não tratar a empregada doméstica de forma injusta, né? Existem tantas pessoas que estão aí trabalhando de forma análoga à escravidão. Então, assim, o amor é o que caracteriza o cristão. O amor, ele é tudo na vida da gente, é o que evidencia que você é uma pessoa salva, que você é de Deus, quando a gente vive na prática do amor. Eu tinha um tio, minha gente, que o tio Abílio gostava muito de conversar com ele. Ele vinha aqui em casa. Eventualmente, ele morreu com 98 anos, tem 2 anos que ele faleceu, e gostava muito de conversar com ele. Ele era uma pessoa bem vivida e tinha muita experiência de vida. Ele sempre gostava de ouvir aquelas histórias que ele contava. Aí um dia ele me contou uma história bem interessante. Ele disse: Magda, tinha um cidadão que ele era religioso, ele ia para a missa, todos os domingos ele ia à missa, e aí ele tinha um trajeto que ele ia da casa dele para a missa e ele passava numa árvore. E toda vez que ele chegava naquela árvore, ele batia um prego, e aquele prego era para contabilizar as missas que ele assistia. E ele fazia isso sucessivamente. Até que um dia, ele foi, mais um domingo aconteceu, e ele foi para a missa, e quando ele ia no caminho, ele passava por um riacho, tinha um riachozinho assim que era no caminho, e aí o que aconteceu? Ele viu um cavalo se afogando. E aí ele tirou o sapato, tirou a roupa e entrou dentro daquele rio para salvar. Com muito esforço, aquele cavalo, ele conseguiu tirar aquele cavalo do riacho. E aí, quando ele viu, a hora já tinha passado, o tempo já tinha sido percorrido, não dava tempo mais entrar e ir à missa, né? E aí ele voltou para casa. No domingo seguinte, quando ele foi naquela árvore, como de costume, bateu o martelo, porque no domingo anterior ele não tinha batido, por conta de salvar o cavalo, quando ele chegou naquela árvore, só tinha um prego batido. E aí, meu tio disse, aquele homem concluiu que
para Deus, o que valorizava, o que tinha realmente sentido, era ele ter salvado o cavalo, né? O amor que ele mostrou ali valia muito mais do que as missas que ele frequentava e do que as vezes que ele ia na celebração. E aí uma historieta, a gente não sabe até que ponto isso foi verdadeiro ou não, mas a gente fica triando isso para nossas vidas, né? Não precisa contabilizar quantas vezes a gente vai ao culto, quantas vezes a gente vai à celebração, se a gente vive uma vida sem amor, sem a prática do amor. O amor é tudo na vida do cristão. E eu lembro também de uma história que Dom Paulo sempre contava, sempre conta, de vez em quando, nos seus sermões, que uma enfermeira, ela estava cuidando de soldados feridos na guerra, e vocês sabem como é, né? Como é que o soldado fica, muitas vezes mutilado, são feridas abertas que se formam ali daquelas pessoas, e ele cuidando daquele soldado, ela cuidando daqueles soldados feridos com todo carinho, com todo amor. Então se aproximou um jornalista e pergunta aquela moça, diz aquela moça, faz um comentário: "Moça, eu não faria isso que você faz por dinheiro nenhum". E aí ela responde: "Por dinheiro também eu não faria". Então, tem coisas que o dinheiro não paga, e é isso que fica para a gente dessa história toda. É que o amor, ele é o caminho, como Paulo disse, sobremodo excelente. É o que a gente vai transcender, né? Paulo diz: permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o amor, ele é maior. O amor, ele transcende tudo. Ele vai acompanhar a gente para onde a gente for. Quem ama é nascido de Deus. Quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você me perguntasse, Magda, qual é a pessoa mais poderosa na sua opinião? Qual é a pessoa mais poderosa do mundo na sua opinião? Eu responderia: é aquela que ama. Quem ama é imbatível, invencível. Quem ama carrega dentro de si um poder extraordinário, carrega um dinamite dentro de si. Quem ama carrega Deus, porque Deus é amor. E é isso que Paulo queria que a igreja de Coríntios entendesse. Uma igreja que tinha tudo para dar certo, uma igreja que foi fundada por ele, uma igreja que, de certa, mesmo com seus problemas múltiplos que tinha, mas uma igreja que estava buscando os dons, ou por exibicionismo, ou por qualquer outra intenção, mas eles estavam buscando a Deus, né? Uma igreja que tinha tudo, que era uma igreja até abastada, uma igreja rica, mas que estava assim, ainda caminhando na fé, e Paulo chega a um ponto que diz: eu queria dar um alimento sólido a vocês, mas vocês não têm condições de receber um alimento forte, porque vocês ainda são crianças na fé. E Paulo fala disso, e esse texto, então, que é um texto poético, é uma pérola do Antigo Testamento, que traz tanta coisa boa para a gente quando Paulo fala do amor, né? E a gente vê que foi escrito justamente para aquela igreja, para que eles entendessem que os dons são importantes, são bonitos, são necessários. Os dons, eles vão acompanhar a igreja durante o tempo que a igreja estiver aqui, mas que o amor é maior e que o amor transcende a tudo. É isso que a gente tinha para falar nessa noite.